de poder e unificação do poder político e social. Então, nós vemos que a linguagem é a mesma. Por um lado, temos uma mesma necessidade de unidade que se estabelece em cima. Interessantemente, o Concílio Mundial das Igrejas também caminha para o mesmo objetivo. Uma unidade entre as religiões que anula as diferenças e que crie pontos em comum. Em 1999, João Paulo II teve uma importante reunião com uma grande parte, ele tentou buscar de todas as fações dos líderes religiosos do mundo, uma reunião com o objetivo de criar um elo de unidade, um elo de ligação. Então temos a mesma coisa. E nova era, que é o paralelo de nova ordem mundial, significa que terminou a era de Aquários e que, terminou a era de Peixes, que representa o cristianismo, e que vamos entrar na era de Aquários, que representará algo em contraposição ao cristianismo. Os livros apontam, teria várias citações, eu estou condensando várias palestras, os livros apontam para o caso de que por trás da fundação das sociedades secretas encontraríamos os jesuítas. E por trás de muitas das movimentações encontraríamos jesuítas. Essas declarações nos mostram que muitas sociedades secretas, como a maçonaria, foram criadas com o objetivo de controlar a Revolução Protestante da Reforma e continuaram por aí adiante. Hoje encontramos muito material sobre maçonaria. E a maior parte das pessoas encara estas coisas com a teoria da conspiração. Falam do 11 de setembro com a teoria da conspiração. Mas eu não queria que nós encarássemos com a teoria da conspiração e com reações loucas. Nós não precisamos ter reações loucas, precisamos ter reações firmes, mas elas têm que ser bem sustentadas. Então eu gostaria que nós fizéssemos uma viagem para entender o que poderá estar por trás desta estrutura, deste paganismo, e como o paganismo se poderá estar a projetar em alguns conceitos que atingem tudo o que nós consumimos e que podem atingir a superpotência do momento, e que ela poderá estar a propagar esse paganismo. Vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos. Se eu perguntar... Muito obrigado. Ficou muito baixo? Ok, muito obrigado. Agradeço. Se eu perguntar, apague só esta parte, deixo eu e este bloco todo. Obrigado. Em que aspectos se destacam os Estados Unidos hoje? Nós talvez possamos fazer uma análise de o que tornam esta nação uma superpotência e se aquilo que a torna uma superpotência tem alguma conexão com a história do paganismo e das superpotências do passado, controladas pelo satanismo e paganismo, com as sociedades secretas e com aquilo que podemos estar a consumir. Em que aspectos se destacam os EUA hoje? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu vejo todo mundo parado, estão cansados, não é? Quais são os aspectos que fazem em que os Estados Unidos se destacam como uma superpotência? Armamento. Armamento. Política. Mais. Económica. Mais. Tecnologia. Mais. Há mais? Segurança. Epa, isso aí você entrou num campo um pouco mais crítico hoje em dia. Mas eu vou conectar isso com o armamento, porque tem a ver com o exército e tudo mais. Conhecimento, pomos isso ao nível da tecnologia. Mais. Vamos, coisas mais específicas, estão indo muito filosóficos. Isso é filosofia, mas eu quero coisas específicas. Em que é que... Entretenimento. Muito bem.
Mais. Consumismo, ou seja, indústrias, não é? Consumismo, indústrias. Em especial, acho que poderíamos também destacar, por exemplo, a indústria da alimentação. Esporte, muito bem. Ok. Temos várias coisas. De onde vão buscar as filosofias que estão presentes nestas atividades em que se destacam? Por exemplo, de onde vai buscar, vai absorver o seu conceito de armamento, de exército, o seu conceito bélico? Qual é o centro de segurança dos Estados Unidos, centro de inteligência militar? Pentágono. Então nós vamos encontrar o Pentágono. De onde vem o conceito de armamento que hoje temos na Europa e no mundo ocidental, Novo Mundo e Estados Unidos? Vem da Grécia. Na Grécia tínhamos as cidades-estado e, por exemplo, tínhamos Esparta, onde os jovens espartanos eram criados para serem guerreiros. Quando nasciam, eram levados ao rio sagrado, eram mergulhados no rio e quem não sobrevivesse não servia para ser um espartano. Estes jovens eram treinados intensamente e quando chegavam à adolescência, eles eram soltos em bandos e tinham que se virar. Roubar, matar, tudo isso podia fazer parte do cardápio. O que importava é que eles sobrevivessem sozinhos. Também eram treinados com esportes. Os esportes eram utilizados como uma forma de desenvolver um espírito aguerrido. Toda a terminologia do esporte está conectada com isso. Tem a ver com ataque, tem a ver com contra-ataque, defesa, vitória. São todos os mesmos conceitos que estão conectados com o lado bélico, o lado militar. Porque estes jogos eram utilizados para os jovens se treinarem na destreza física e para se treinarem em espírito de equipa e rivalidade com o adversário. E nós vamos entender que, interessantemente, tanto o conceito de armamento, que hoje é aplicado por esta superpotência, como o conceito de esportes, tem a sua origem numa nação pagã, que está na estrutura que não só Deus nos dá na Bíblia, de superpotências que propagam o paganismo, como na estrutura que vimos o próprio autor Gary K. falar. Agora repara o seguinte, interessantemente nós vamos encontrar símbolos. Será que esses símbolos têm alguma coisa a ver com paganismo e sociedades secretas? Por exemplo, no esporte, qual é o símbolo que se destaca no esporte? As Olimpíadas. Quem inventou as Olimpíadas? Os gregos. As Olimpíadas têm toda uma representação de unidade, o mesmo conceito de unidade que vemos hoje nas sociedades secretas e no paganismo. Temos aqui a representação dos 5 continentes unidos, mas temos muito mais. Temos alguém que vem com uma tocha. A tocha representa para o paganismo o mesmo que representaria o Shekinah no lugar santíssimo. Ela representa o brilho da doutrina pagã iluminando o mundo. Olhem só como é um simbolismo. Esta doutrina passa de pessoa em pessoa, sem nunca se apagar. Pessoas de várias nações, atravessa continentes e vai finalmente chegar a um lugar onde está a pira. E ao ser colocada ali a doutrina, a luz pagã no mundo, ela vai iluminar o mundo. Este é o objetivo da nova era. Fazer com que o paganismo passe de geração em geração e que agora, ao chegar a uma nova ordem mundial, essa luz das doutrinas pagãs iluminem o mundo. Interessantemente, esta tocha encontramos em alguns outros aspectos que destacam esta nação. Onde é que vemos uma tocha? Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, eu vou desenhar uma aqui bem simbólicazinha, ela tem várias simbologias que seria interessante analisar. Ela está num pedestal. O pedestal era uma mulher. A mulher tem uma representação espiritual para nós. E a mulher que representa a liberdade tem todo o seu conceito no Renascimento. O Renascimento vai beber todas as suas filosofias do mundo grego, dos filósofos antigos. E o ateísmo